E aí, você já ouviu falar de Exu? Através de Exu, numa perspectiva afrocentrada, a gente vai entender muito melhor o conceito de apropriação cultural. Exu é o orixá da comunicação, o grande mensageiro do universo, o grande propulsor do universo. Exu é o dono do mercado, aquele que preside todas as trocas. Se há troca, não há apropriação cultural. Então é importante que a gente perceba que na história da humanidade existem processos de aculturação, que são normais, né? Quando você coloca dois povos diferentes para conviver, eles vão trocar, eles vão promover processos de aculturação, de sincretismo, de assimilação, e isso não pode ser confundido com o processo de apropriação cultural, justamente porque a apropriação cultural é um outro tipo de fenômeno em que há uma espécie de dominação de uma cultura sobre a outra. Uma cultura dominante, de certa maneira, se apodera de elementos culturais de uma cultura que é subalternizada. Claro que isso tem a ver com a estrutura racista, claro que isso tem a ver com o processo de colonização e com uma série de outros fenômenos que fazem parte da história da humanidade. Portanto, falar de apropriação como uma coisa simples, rasteira, superficial, né, sobre o que pode ou não pode, não dá conta da profundidade que o conceito exige, né? A apropriação cultural é um conceito muito profundo que fala de um processo de resistência de um povo que é subjugado e que encontra nos seus elementos culturais uma forma de sobrevivência. Não é sobre branco não poder usar turbante, não é sobre branco não poder usar um cocar, não é sobre branco não poder usar dread. Na verdade, as pessoas brancas precisam entender esse lugar de privilégio, primeiro. Né? E elas têm que estar dispostas a abrir mão do privilégio, ou a pensar pelo menos o privilégio, a pensar esse lugar narcísico da branquitude, para a partir daí perceber que elas não têm o direito, que não é um direito delas se apoderar da cultura do outro. E geralmente elas se apoderam de uma cultura que é subalternizada, que é a cultura negra, a cultura indígena. Então por que você acha que você pode pegar o candomblé, né, e fazer um candomblé vegano do seu jeito? Por que as pessoas não vão tentar mudar a Igreja Católica, não vão tentar mudar o judaísmo? Porque as pessoas não tentam mudar as religiões hegemônicas? Porque as pessoas sempre querem mudar a cultura que é subalternizada. Então você já tem uma hierarquização, né, e uma relação de dominação entre culturas. Portanto, o tema da apropriação cultural está diretamente imbricado com o tema do racismo. Não dá para falar de apropriação cultural sem falar de racismo. E as pessoas não querem falar de racismo. As pessoas querem achar que as coisas são oba-oba, que é sobre você, né, não poder fazer isso ou aquilo que você tem vontade. Não, nós estamos falando de algo mais amplo, nós estamos falando de uma estrutura social. Nós estamos falando de como a sociedade se organiza. E a sociedade se organiza a partir desse lugar de privilégio e muitas vezes a partir desse lugar de hegemonia, de poder. Então quem detém o poder vai subjugar uma outra cultura e essa cultura que normalmente é subjugada, subalternizada, as pessoas acham, sobretudo as pessoas que estão no grupo hegemônico, acham que têm o direito de dispor como bem entenderem dos elementos culturais desses povos subalternizados. Isso não é verdade. Você tem que entender que o samba, que a capoeira, que o candomblé, vem de um contexto de resistência. E esse contexto de resistência deve ser respeitado. Samba, capoeira, candomblé têm significados profundos para a população que criou esses elementos. O cocar e todos os outros elementos e todos os outros componentes indígenas têm significado profundo para essas populações. Isso não pode simplesmente ser arrancado desse contexto, jogado, por exemplo, num bloco de carnaval, né, no oba-oba de um bloco de carnaval, e a pessoa achar que ela tem o direito de fazer uso desses elementos culturais e esvaziar completamente esses elementos de significado. Principalmente, né, a gente tem que pensar que o capitalismo ele é continuidade do colonialismo. O colonialismo é o que dava o suporte para a escravização de pessoas negras e indígenas. Portanto, você está falando de uma estrutura de poder que vem da organização desse sistema. E a gente não pode perder de vista que quando uma grife vai lá no México, pega a estamparia de grupos indígenas e transforma numa coleção sem dar absolutamente nada em troca para esse povo que criou, isso é um fenômeno de apropriação cultural.
Então é muito mais amplo do que você brigar com seu vizinho branco porque ele está de dread. Não se trata disso. O vizinho branco talvez tenha que ler, entender e a partir daí decidir se ele deve ou não usar dread, usar turbante e, obviamente, que a gente tem pessoas brancas que participam dos terreiros. A gente tem pessoas brancas que jogam capoeira, a gente tem pessoas brancas que, de alguma maneira, fazem parte de territórios de resistência negra. E, claro, eles vão assimilar elementos culturais, componentes culturais dessas tradições, mas eles têm que saber o significado. Então o que não tem sentido, muitas vezes, é você usar um turbante, que você sabe que é um turbante do candomblé, e não saber o significado que isso tem. Então se você não participa dessa religiosidade, qual o sentido de você usar um turbante? Você não tem por que se apoderar dos elementos culturais dessa cultura se eles não têm o menor sentido para você. Então, é preciso entender esses elementos num contexto de resistência. Eles são uma forma das pessoas dizerem, primeiro, que elas existem e que elas resistem. Quando um homem negro se coloca com esses colares, são colares que remetem à sua origem e à sua religiosidade africana, ele está se revestindo de mais um estigma. É diferente de uma pessoa branca usar um colar como esse, ela vai ser considerada excêntrica, exótica, etc. e tal, né? Mas muitas vezes, quando uma pessoa negra coloca um fio de contas, um colar, uma guia de orixá no pescoço, ela está correndo ainda mais risco de sofrer uma violência. Porque, além do componente discriminatório pela cor da pele, ela tem também a possibilidade de ser discriminada pela questão religiosa. Então você se reveste de mais um estigma que pode sim colocar a sua vida em risco. Não se trata de branco não poder cantar samba, mas sim de esvaziar o samba de significados, de querer mudar a origem do samba ou de desrespeitar a origem do samba, né? Não se trata de não poder usar um cocar, mas sim de compreender qual é o sentido do cocar para a população que o criou e respeitar esses significados. Não se trata de não poder comer um acarajé ou de não poder fazer um acarajé, mas sim de mudar o nome desse acarajé para apagar a origem afro-religiosa dessa comida que é tão importante para a população brasileira. Então a apropriação cultural está longe de ser sobre o que pode ou não pode, né? É sobre você tentar dominar e você menosprezar e desrespeitar a cultura do outro e essa cultura que normalmente já é histórica e sistematicamente subalternizada.